Olá, galera do oitavo ano do Colégio Coa, meus queridos, meus amados alunos, quanta saudade, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando, ficando em casa, tá? Esse vai ser sempre a nossa abertura de todo o tipo de aula virtual, enfim, para que vocês possam estar bem, para que vocês possam estar se cuidando e que em breve vamos estar juntos, se Deus quiser, tá bom? Vamos fazer a nossa parte. E aí a gente vai começar a segunda etapa de correção dos nossos exercícios, das nossas atividades do nosso livro, tá? Bom, lá na página 8, gente, tem um texto, né, que está escrito assim: leia atentamente o texto a seguir. Então, faça a leitura e logo abaixo vai estar escrito assim: alguns exercícios a gente vai fazer correção oral e outros, que for cálculo, a gente vai estar explicando com maior detalhe, porque são cálculos, tá? Deu um exemplo de dois tipos de eletrização, uma por atrito e outra por indução, durante o funcionamento desse gerador aí, né, do texto que vocês leram, de Van de Graaff. Um exemplo de eletrização por atrito é quando a fricção entre a correia e a roldana de plástico. Houve a fricção, a gente sabe que é atrito. Já a indução, um exemplo de eletrização por indução, são cargas negativas da roldana que vão induzir as positivas na escova de metal, tá? Então, são dois exemplos que tem aí no texto. Na letra B diz o seguinte: o gerador de Van de Graaff também deixa os cabelos de quem toca na abóboda arrepiados. A abóboda é essa parte arredondada. Explique por que isso acontece. Bom, gente, nessa parte arredondada, que né, chamada de abóboda, do gerador de Van de Graaff, em cargas positivas. Quando uma pessoa toca a abóboda, fica eletrizada positivamente por contato com os fios de cabelo, que estão carregados com a mesma carga. Então, se estão em contato com a mesma carga, eles vão o quê? Se repelir. Por serem leves, eles acabam se arrepiando, tá bom? Porque são da mesma carga. Bom, no número 10, a gente já começa com os probleminhas aí. Fiquem atentos, não é difícil, é só prestar atenção. Três corpos idênticos, 1, 2 e 3, estão eletricamente carregados. Vocês vão determinar a carga elétrica de cada um corpo após a interação apresentada abaixo. Então, lá no nosso livro, vocês vão ver, né? A gente já está aqui, ó, no número 2. Vocês vão ver que tem três esferas, mais 5, menos 10 e mais 15. Todos com essas cargas elétricas aí, tá? Isso quer dizer carga elétrica, esse C. Letra A. Os três corpos entram em contato ao mesmo tempo. Olha só o exemplo aqui, ó. Então, aqui, esse Q, que quer dizer carga elétrica, nós temos as três esferas, mais 5, menos 10, mais 5, mais 15. Então, como são três esferas, você vai dividir por 3. Então, eu tenho 5, devo 10, tenho 15. No total disso tudo, ó, mais 5, menos 10, mais 15, eu tenho 10, tá? Esse 3 aqui, vamos colocar ele no lugar dele, tá? Por que 3? Porque são três esferas. Então, 10 dividido por 3, a minha carga elétrica nesse primeiro exercício é de 3,33, 3,33, a carga elétrica dele, que é representado pela letra C, tá bom? Página 9, vamos lá. Também continuamos com probleminhas, olha só. Colocamos o corpo 1 em contato com o corpo 2. No segundo momento, afastamos os dois corpos e depois colocamos os três em contato ao mesmo tempo. Olha só o que a gente vai ter que fazer. Então, aqui, ó, corpo 1, corpo 2, são as esferas. O corpo 1, ó, esse Q, que é de carga elétrica, tem esse 1 e o 2 aqui representando os dois corpos, né? Aquelas esferas lá. Corpo 1 é mais 5, o corpo 2, menos 10. Então, eu tenho mais 5 menos 10, eu tenho o quê, gente? Menos 5. Como são dois corpos, olha aqui, menos 5 dividido por 2, o que eu tenho? Menos 2,5. A minha carga elétrica nesse primeiro momento aqui. Só que o problema depois continua ainda, dizendo o seguinte, que depois afastamos esses dois corpos, essas duas esferas, e colocamos os três em contato ao mesmo tempo. Como eu já achei, né, a carga elétrica do corpo 1 e o corpo 2, o que eu vou fazer? Ó, eu quero o corpo 1, corpo 2 e corpo 3. Então, eu já achei em cima que os meus corpos 1 e 2 eu tenho cargas elétricas de menos 2, menos 2. Eu vou colocar aqui. E o corpo 3 mais 15. Então, eu tenho menos 2 menos 2,5, menos 2,5, mais 15, que é a última esfera. Como são as três,
que eu vou ter? Ó, menos 2, menos 2,5, menos 2,5, eu tenho menos 5. Menos 5 mais 15, o que eu tenho? 10. 10 dividido por 3, porque 3 são as esferas, eu vou ter carga elétrica do corpo 1, 2 e 3, 3,33. Então, cada corpo ele vai ficar com carga elétrica de mais 3,33, tá bom? É simples, isso não tem problema de entender, não, que eu coloquei passo a passo aqui para o bom entendimento, mas qualquer coisa pode me chamar para a gente esclarecer. Na letra C, olha lá, colocamos o corpo 1 em contato com o corpo 2, depois afastamos os dois corpos e colocamos o corpo 3 em contato com o corpo 1. Então, vamos lá. No primeiro momento, o corpo 1 com o corpo 2. Olha aqui, ó, carga elétrica do corpo 1 e corpo 2. Mais 5 menos 10. Vamos trazer esses dois para cá também. Vamos aproveitar aqui, ó. Aqui. Eles são teimosos, costumam querer sair do lugar. Beleza. Então, aqui, eu tenho contato. Carga elétrica do corpo 1 e corpo 2. Corpo 1 mais 5, corpo 2 menos 10. Como são duas esferas, dividido por 2. Se eu tenho mais 5 menos 10, o que eu tenho? Menos 5, né? Então, a carga elétrica do corpo 1 e o corpo 2 é menos 5 dividido por 2. 2,5 é a minha carga elétrica, tanto do corpo 1 quanto do corpo 2, correto? No segundo momento, está pedindo para colocar em contato o corpo 1 com o 3. Então, eu já sei que o corpo 1 é menos 2,5. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Menos 2,5 mais 15, que eu já estou em contato com o corpo 3. Então, dividido por 2. Então, carga elétrica do corpo 1 e corpo 3, ó. Menos 2,5 mais 15, mais 12,5, dividido por 2. Ou seja, mais 6,25 é a carga elétrica aqui do corpo 1 e 2, tá? Perdão, do corpo 3, desculpa, do corpo 3. E aqui, separadamente aqui embaixo, ó, olha o cursor me movendo aqui embaixo. Carga elétrica do corpo 1, mais 6,25, é isso. Carga elétrica do corpo 2, menos 2,5. E carga elétrica do corpo 3, mais 6,25, tá? Esse aí aqui eu coloquei errado, gente, me perdoa. Aqui não, tá certo, desculpa. Tem hora que eu faço confusão aqui, porque eu tô corrigindo no livro e no computador. Letra D. Colocamos o corpo 1 em contato com o corpo 3. Essas regrinhas, gente, é de matemática, são aquelas de sinais iguais, sinais diferentes, tá? Então, isso aí precisa estar no conhecimento de vocês para não errar isso aqui. Ó, colocamos o corpo 1 em contato com o corpo 3. Olha aqui, corpo 1 e o 3, carga elétrica do 1 e o 3, ó, mais 5, mais 15, dividido por 2. Então, o corpo 1 e 3, 20, né? Mais 5, mais 15, 20. 20 dividido por 2, 10, ok? No segundo momento, a gente afasta essas esferas dos dois corpos e depois colocamos o corpo 2 em contato com o corpo 1. A gente já não sabe que o corpo 2 ele tem esse valor de mais 10? Então, ó, mais 10 menos 10, porque o corpo 1 é de menos 10. Então, mais 10 menos 10, o que eu vou ter? 0, né? Ó, mais 10, se eu tenho 10, eu devo 10, eu tenho o quê? Eu tenho nada. Como são dois corpos, dividido por 2. Corpo 1 e o 2 vai ter a carga elétrica de zero, né? Então, separadamente, corpo 1, 0, corpo 2, 0, corpo 3, mais 10. Então, essas são as cargas elétricas aqui dos seguintes corpos, das esferas. Passando para a letra E. Bom, colocamos o corpo 2 em contato com o corpo 3. Ó, separadinho aqui para vocês. O corpo 2 em contato com o corpo 3. Depois a gente vai afastar esses corpos. Primeiro momento a gente vai fazer o que está pedindo aqui logo no começo. Vamos colocar o corpo 2 com o corpo 3. Ó, o corpo 2 eu tenho menos 10. Professor, que corpo 2? É lá na página 8, que tem as esferas com um número, né, de carga de cada um. Então, o corpo 2 é menos 10, corpo 3 mais 15. Como são duas esferas, dividido por 2. Então, a carga elétrica do corpo 2 e o corpo 3, ó, menos 10 mais 15, mais 5. Como são duas esferas, dividido por 2. Corpo 2 e 3 eu vou ter mais 2,5, tá? A carga elétrica dele vai ser de mais 2,5. No segundo momento, vai colocar em contato o corpo 1 com o corpo 2. Corpo 1 mais 5, a gente já achou lá em cima aqui, o corpo 2 é de 2,5, ó, mais 5 mais 2,5. Duas esferas dividido por 2. Então, o corpo 1 e 2 eu tenho mais 5 mais 2,5, mais 7,5 dividido por 2. Olha aqui, mais 7,5 dividido por 2.
Então, corpo 1 e 2 eu tenho carga elétrica de 3,75, tá bom? A carga elétrica sempre vai ser representada por essa letra C, tá bom? Então, separadamente, corpo 1 mais 3,75, corpo 2, 3,75 e o corpo 3, 2,5. Tudo bem, galera? Falando assim, né, virtualmente, explicando, parece um pouquinho complexo, mas acompanha direitinho no livro, que vocês vão ver que não tem mistério, que é simples, que não é difícil de fazer, tá bom? E qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp, entre em contato comigo e a gente vai tirando essas dúvidas aí, tá bom, meus amores? Página 10, galera, vamos lá em cima. Tem novamente um texto, tem um exemplo, uma ilustração, na qual vocês vão ler e vão responder as questões. Quando o indutor carregado é aproximado do eletroscópio, como na figura mostrada aí, por que as folhas metálicas do eletroscópio se afastam? Muito simples, porque os elétrons livres, né, que estavam nas folhas metálicas, os que estão soltos, os que estão livres, eles se movem para a placa condutora. E nesse caso, as folhas metálicas, elas ficam carregadas com o mesmo sinal e acabam se afastando. Então, se são o mesmo sinal, elas vão se repelir, elas vão se afastar. A gente já tinha visto isso em sala de aula no comecinho, né, das nossas aulas. Então, letra B agora. Como podemos identificar a indução elétrica ocorrida em um eletroscópio neutro? Ele está neutro, tá? Quanto maior a distância, gente, entre as placas metálicas, mais carregado está o indutor, tá bom? Essa é a resposta. Quanto maior a distância entre as placas metálicas, mais carregado está o indutor. Letra C. Após o afastamento do corpo carregado, podemos dizer que houve eletrização por indução no eletroscópio? Justifique sua resposta. Claro que não. Por que não? Só haveria indução se houvesse aterramento antes do afastamento do corpo, né, carregado. Porém, essa não é a intenção do instrumento, desse eletroscópio, mas sim, gente, medir o afastamento entre as folhas metálicas e assim verificar se o corpo está carregado. Então, não tem condições, não haveria mesmo a indução, tá? Só poderia haver se houvesse o aterramento. Pessoal, ainda na página 10, número 12, vocês, sobre circuito elétricos, vocês vão marcar, tá? As letras A, a letra B e a letra D, tá bom? Essa primeira parte foi. Agora vamos lá na página 18. Na página 18, nós temos aqui também um outro texto, leia com bastante calma. Eu não estou fazendo essa leitura, gente, senão o nosso vídeo aqui vai dar muito tempo, tá bom? Então, assim, os textos vocês precisam ler e depois acompanha a correção que dá tudo certo. Lá no número 1 tem o texto de William Gilbert, leia com atenção. Aí tá escrito na letra A, aqui, ó, tá? Qual é a explicação atual para a Terra ser considerada um ímã? Isso a gente já aprende lá no 6º ano, né? A gente sabe que o centro da Terra, lá no núcleo, ele é formado por muito ferro fundido. Então, gente, acredita-se que correntes elétricas elas são responsáveis por esse campo magnético, né? Por ter essa concentração de ferro fundido no núcleo da Terra. Que no caso é ferro e níquel, né? Da letra B, qual o comportamento peculiar da agulha magnética fez William Gilbert chegar à conclusão de que a Terra ela é um gigante, ela é um ímã, né? A agulha sempre apontava na mesma direção. E por ela sempre apontar nessa mesma direção, ele concluiu que a Terra fosse um ímã gigante, né? Vamos lá. No número 2, vocês vão marcar, leiam as opções. A letra C é a letra correta. Olha aqui no meu cursor, estou mostrando aqui para vocês, tá? A número 3, sobre âmbar, bússola, magnetosfera e eletromagnetismo. Vocês vão marcar a seguinte ordem aí, ó. 3, 1, 2 e 4. Correto, pessoal? Segue comigo, ninguém larga a mão de ninguém. Tamo juntos. Em breve nós vamos estar juntos ainda, se abraçando e se beijando ainda, tá? Fazendo aquele abraço coletivo. Meus amores, página 19, número 4. Letra A, eu vou ler e vocês vão completar as lacunas e depois vai preencher a cruzadinha. Letra A. Oersted observou em seu experimento que a bússola, lá na letra A, bússola defletia quando uma corrente elétrica passava próximo dela. Então, na letra A, você vai completar as duas lacunas, bússola e corrente. Letra B.
O dínamo é um dispositivo composto de um ímã e de espiras que converte energia mecânica em energia elétrica por meio da indução eletromagnética. Então, a palavra que você vai completar na letra B, indução. Letra C, o eletromagnetismo reúne estudos da eletricidade, completa a lacuna, eletricidade e do magnetismo. Então, vocês vão marcar lá no diagrama 2, 3, 4, 5 palavras. Vocês vão achar 5 palavras. Bússola, corrente, indução, eletricidade e magnetismo, tá? Todas elas nessa mesma ordem, ok? Número 5, aqui, um outro texto, leia com bastante atenção e vamos responder. Com base no texto, responda as questões propostas. A origem do eletromagnetismo remete no início do século XIX. Um dos seus marcos é o experimento do físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, né? A energia elétrica chegou ao Brasil quanto tempo depois do experimento dele, gente? 59 anos depois, ou seja, 1879 menos 1820, né? Que dá um total de 59 anos, né? Ó, a energia elétrica chegou ao Brasil quanto tempo depois do experimento? 59 anos. Letra B, também a gente aprende lá nas séries iniciais. Qual é a invenção de Thomas Edison e é utilizada para a iluminação pública? A lâmpada, né? Letra B, você completa a letra B. É a palavra lâmpada. C, qual a primeira cidade da América do Sul a ter serviço de iluminação pública? Olha lá da América do Sul, gente. Campos. Ok, pessoal? Página 20, vamos lá. Também tem um outro texto e com base no texto você vai dizer o seguinte, ó. Elenque, né? Diga 5 problemas que a falta de energia elétrica pode causar. Nós estamos acostumados com a energia elétrica para tantas coisas na nossa casa, né? E se caso vier faltar a eletricidade, quais são, não estou dizendo somente na nossa casa, mas o que pode acontecer, vamos dizer assim, ó, desligamento de máquinas industriais, hospitalares, né? Ó, vocês podem colocar desligamento de máquinas industriais, hospitalares, parada de serviço que depende de computador, toda a produção, toda a profissão que dependa do computador vai ser desligamento de câmeras de segurança, né? Sistema de segurança no total, né? Problemas de trânsito, imagina como que vai ficar os semáforos, as iluminações públicas, impedimento de transações financeiras que depende do sistema computadorizado, ou seja, uma série de coisas vão ficar sem funcionar por conta da energia elétrica, falta dela, né? O apagão foi causado por problemas com o disjuntor, ou seja, uma peça de segurança que não faz parte do processo de geração de energia elétrica, ou seja, vamos imaginar um apagão na qual não tem nada a ver com a produção de energia elétrica, simplesmente ele é uma peça de segurança. Em sua opinião, esse apagão poderia ter sido evitado? Que medidas podem ser tomadas para que isso não ocorra? Então, nessa questão é bem clara, não é um dispositivo que faz a energia elétrica, né, que produz energia elétrica, é simplesmente uma peça de segurança. Então, se houve um problema nessa peça, a pergunta é, que medidas podem ser tomadas para que isso não ocorra? Então, gente, muito simples. O problema poderia ter sido evitado com medidas preventivas de manutenção, né? Se houvesse a manutenção, esse disjuntor não teria dado problema e acontecido o apagão. Uma outra questão também é o monitoramento da rede de energia. Então, são algumas prevenções para evitar apagões, tá bom? Número 7, gente, aqui, ó, letra A, número 7. Então, você vai colocar letra D. Presta bastante atenção, que tem muita gente que eu tenho certeza que vai fazer confusão com isso aqui. Você vai colocar D para situações com efeito Joule, ele é desejável. E letra I, em situação que ele é indesejável. Vamos lembrar o seguinte, gente, que o efeito Joule, ele permite muita coisa excelente para a gente. Banho quente, o ferro para passar a nossa roupa, né? Entretanto, o efeito Joule, gente, ele reduz o rendimento, né, dos motores elétricos. Nós precisamos deles porque ele é muito importante para aquecer água, enfim, né, todas as partes que aquecem depende do efeito Joule, mas contrapartida, ele reduz esse rendimento. Então, vamos ver aqui, ó, na opção A, chuveiro elétrico.
ele é desejável, o efeito Joule é desejável. Agora, rede de transmissão de energia elétrica, ele é indesejável. Letra C, ferro de passar roupa, ele é desejável. Carro elétrico, ele é indesejável, porque ele acaba reduzindo essa potência não, né? Ele acaba reduzindo o rendimento do carro elétrico, vamos dizer assim. O ventilador também é indesejável, porque ele vai diminuir a potência. Então, vai ficar desejável, indesejável, desejável, indesejável, indesejável. Tudo bem? Número 8, leia com atenção e as alternativas. Letra A, verdadeiro, B, verdadeiro, C, falso e D, verdadeiro. Tá bom? Leia com bastante atenção. Pessoal, para finalizar aqui a nossa correção, página 21. Mais uma vez, temos um texto no qual vocês vão ler bastante, com atenção, e responder. Aqui embaixo, ó, retire do texto 2 avanços que tornam os novos refrigeradores com tecnologia inverter mais econômico. Explique o motivo. Então, os refrigeradores antigos, eles funcionavam de um jeito, e os refrigeradores atuais, né, eles funcionam de uma forma mais, vamos dizer assim, inovadora, mais econômica. Então, vamos lá. Na letra A, o compressor não liga e desliga a todo momento. Isso aqui, ó, retire do texto 2 avanços que tornam os novos refrigeradores com a tecnologia de inverter mais econômico. Então, olha só, o compressor desses refrigeradores, eles usam um processo de não liga e desliga a todo momento. O ato de ligar o refrigerador, gente, ele consome uma quantidade extra de energia e também não trabalha na potência máxima, mas sim em uma potência necessária para realizar o trabalho sem desperdício de energia. Então, esse processo aí, né, essa inovação, essa tecnologia faz com que ele economize mais e não tenha desperdício de energia. Letra B, explique por que um refrigerador novo consome menos energia elétrica do que um antigo. O refrigerador antigo, né, ele tem uma tecnologia totalmente tradicional. Ele tem maior potência dissipada, né? Ela se dissipa, ou seja, ela se desperdiça. Enquanto o refrigerador novo, com a tecnologia de inverter, utiliza menos energia e ela acaba sendo econômica por conta disso, né? Acaba tendo um desperdício quase que nulo. Aqui na número 10, gente, na página 21, para a gente terminar aqui os 2 exercícios, também tem um texto e embaixo diz o seguinte: uma residência tem um consumo igual a 300 kWh. Se ela mantiver esse consumo durante todos os meses, quantas residências iguais podem ser atendidas pela produção recorde da usina de Itaipu? Lembre-se, olha lá no texto, que a produção recorde considera a produção do ano. Então, vamos lá. Se a residência tem um consumo de 300 kWh em um mês, no ano o consumo é igual a 300 vezes 12 meses do ano. Então, durante o ano vai ter 3.600 kWh, correto? Considerando a produção recorde de Itaipu em kWh, o número de residência atendido é igual, né? Então, você multiplicou, você tem esse valor dividido por 3.600 por conta do ano, né? Então, 28.638.435 residências. Essa é a resposta para a letra A, tá bom? Aqui na letra B, ó, se cada residência tiver 3 habitantes, quantos habitantes a Itaipu pode atender? Então, olha, no item anterior determinamos que 28.648.435 residências podem ser atendidas. Se cada residência tiver 3 pessoas, deixa eu tirar esse C daqui, 3 pessoas, o número 28.638.435, a gente multiplica por 3, que são 3 pessoas, e a gente vai ter esse valor aqui, tá? Ou seja, todas essas pessoas aqui vão ser atendidas, tá bom, gente? Pessoal, treinem bastante, façam bastante vezes essas atividades, porque não é difícil, só requer atenção, né? Você tem que ler o texto e aí dentro da pergunta, procura fazer com bastante atenção, repetidamente, que você vai ver que não é difícil, você só precisa treinar. Mas mesmo assim eu estou à disposição, qualquer coisa me chama no privado que aí a gente tira a dúvida. Na outra correção, alguns alunos me procuraram, eu respondi tudo direitinho, acredito que eu consegui fazer com que eles entendessem algumas questões.
Então, qualquer coisa, pode me procurar. Meus lindos, um excelente final de semana, uma brilhante semana para vocês. Um grande beijo em vocês e se cuidem, tá bom? Beijo.